O culto doméstico é uma prática comum nas famílias cristãs há muito tempo. Obviamente essa prática ela se torna mais presente e ela é resgatada durante o período da Reforma. E no período pós-Reforma, especialmente entre os puritanos, a prática do culto doméstico ou da adoração familiar, como era chamada, ela é então acentuada e ela é inclusive descrita como sendo uma obrigação civil e não somente um dever religioso ou espiritual das famílias. E a preocupação era muito simples, especialmente pela Assembleia de Westminster, que durou entre 1643 a 1653. A Assembleia ela aprovou um documento em 1547 chamado Diretório da Adoração Familiar, e nesse diretório a orientação era de que os pais, o pai, o chefe da casa, ele dirigisse então o seu culto devocional. A intenção era de preparar a família com alguns propósitos. Primeiro, treiná-los nas escrituras, no uso, no manejo, no conhecimento, familiarizando com a leitura da Bíblia, a prática da oração, o exercício da piedade, ou seja, uma vida santa, e também preparando a família doutrinariamente, moralmente, para participar do culto solene, né? Então, o culto doméstico era visto como sendo um ato de preparação, não somente um exercício familiar, diário ou semanal, mas um ato de preparação para o culto solene. Então, essa era uma prática comum, especialmente no final do século XVI e início do século XVII. Essa prática ela tem dado continuidade entre as famílias presbiterianas, né? Os presbiterianos praticam, orientam, incentivam que suas famílias cultivem a prática do culto doméstico. Esse nosso estudo ele vai se basear em 3 perguntas, ou nós vamos tentar responder 3 perguntas. A primeira é: o que é o culto doméstico? O que fazer no culto doméstico? E a terceira, quais recursos podemos usar no culto doméstico? Então nós vamos desenvolver essas 3 respostas para essas perguntas. Primeiro então, o que é o culto doméstico? O culto doméstico ele não é, vamos começar com um não é. O culto doméstico não é apenas um breve devocional em que a família cumpre um mero dever moral de estar reunido juntos, né? As famílias estão perdendo inclusive um bom hábito de comer à mesa. As famílias infelizmente estão perdendo o bom costume de sentarem-se, algumas por questão de dificuldade de trabalho, especialmente os grandes centros, em que o pai ou a mãe ou ambos eles saem de manhã e chegam à noite. Então, quando conseguem talvez um café da manhã, mas em geral nem isso, não conseguem ter o café da manhã, o almoço, e possivelmente conseguirão apenas um jantar em família. E às vezes ainda, infelizmente, algumas famílias elas estão desaprendendo sentar-se à mesa como família, ter uma refeição junta, conversar, etc. Nesses grandes centros, geralmente o domingo então torna-se um dia importante para a família, que é o domingão da família, né? Que é o dia em que as pessoas almoçam juntos, conseguem conversar juntos. Mas infelizmente essa prática também tem se perdido, mesmo nos grandes centros, em que as pessoas elas pegam a sua comida no fogão ou à mesa, vão para a sala, vão para o quarto, vão para qualquer lugar, e elas não conseguem sentar juntas, orar juntas, agradecer a Deus, conversar enquanto comem, compartilhar as experiências, os acontecidos, as suas dificuldades. E está comprovado que as crianças, especialmente crianças pequenas, no momento da refeição, é o momento em que elas consolidam relações, vínculos, afetos pelos pais, elas ouvem melhor, elas aprendem, porque é um momento muito importante de comer junto. A Bíblia ela menciona vários lugares que a ideia de comer com alguém, ter uma refeição comum, é sinônimo de comunhão. É interessante a Escritura apontar para isso. O nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele celebra então o segundo sacramento por ele instituído, a ceia do Senhor,
como sendo uma refeição comum, em que ele inclusive promete, dizendo que ele anseia comer novamente desta ceia conosco na sua vinda. Então a ideia de estarmos juntos, de estarmos à mesa, de estarmos conversando, de estarmos compartilhando, é algo que precisa ser resgatado. Então, infelizmente, não só o culto doméstico, mas a própria prática de comer à mesa, de estar juntos em família, é algo que infelizmente tem se perdido. Mas, voltando ao assunto do culto doméstico, que é o ato em que a família se reúne. Então, em primeiro lugar, culto doméstico não é apenas um mero cumprimento de obrigação. Temos que fazer, a gente senta aqui, lê alguma coisa e algo mecânico acontece, a gente faz, ora e acabou, né? Então, isso não é culto doméstico. Segundo lugar, culto doméstico não é uma noite da família. Existe um livro em português, publicado por um famoso pastor que escreve muito na área de família e palestra e trabalha muito bem nessa área de família, princípios bíblicos e morais sobre família, mas ele escreveu um livro sobre culto doméstico, que quando você vai olhar o livro, ele na verdade está propondo uma noite de família. Uma noite de família é diferente de culto doméstico. Uma noite de família você pode escolher uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, um mês, a periodicidade é a família que escolhe, e aquela noite então é uma noite em que a família ela estará junta, ela vai brincar, ela vai divertir, ela vai fazer jogos, ela vai fazer gincana bíblica, ela vai então fazer várias atividades. Este livro deste autor, ele se propõe em dar mais de 100 ideias sobre como usar o culto não, esse momento, esta noite em família. Isso não é culto doméstico, isso é entretenimento, isso é brincadeira, é algo importante, algo que as famílias podem criar o hábito de ter para estarem também vinculando, consolidando as relações, criando intimidade, tendo liberdade de brincar, criar momentos que vão ser memoráveis para o futuro do casal e o futuro das crianças que vão crescer e vão sair de casa em algum momento. Mas isso não é culto doméstico. Então isso precisa ficar bem claro. Então, o que é culto doméstico? Bom, culto doméstico é o momento em que a família ela separa um tempo intencionalmente com o desejo de adorar a Deus em família. É algo que pode ser menos formal, é verdade. É algo que nós podemos fazer à mesa, fazer no quarto, fazer na sala, né? A copa, em qualquer lugar. Podemos fazer sentados à mesa, sentados ao chão. Não importa, a formalidade ela não é tão importante, embora algo deve ser observado. Devemos tomar cuidado com aquela informalidade que pode cair na irreverência. Isso é perigoso. Então, fazer um culto doméstico em que cada um chega sem camisa, brincando, rindo, fazendo com que as coisas pareçam ser uma brincadeira. Culto doméstico não é brincadeira. É um momento que nós temos sim menos formalidade, nós podemos estar de calção, podemos estar à vontade, chinelo, né? Nós não estaremos usando a roupa de ir ao culto solene, mas é um culto que nós devemos prestar a Deus em família. Nós devemos lembrar que a Bíblia, por exemplo, ela fala de 3 aspectos de culto. Romanos 12, verso 1 e 2, fala do culto como vida. Então, a vida, o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, é o nosso culto racional, usando a nossa inteligência, as nossas relações, a nossa postura. Paulo fala em 1 Coríntios 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a vida, ela precisa ser um culto a Deus. O que falamos, o modo como falamos, o porquê falamos, o que sentimos, o que decidimos, os motivos das nossas ações ou reações, elas precisam glorificar a Deus. Então, isso precisa ficar bem claro. A vida como culto. Então, esse é o primeiro sentido. Segundo, culto como ato devocional, individual. E aí Jesus fala lá em Mateus 6, quando for orar, entra no teu quarto em secreto e o teu pai em secreto lhe atenderá. Então mas o momento devocional ele também pode ser individual ou pode ser em família. E aí a adoração em família, que é o momento em que reunimos, instruímos nossos filhos, em que adoramos a Deus e etc.
O terceiro sentido que a Bíblia fala do culto são os santos ajuntamentos ou solenes ajuntamentos, as santas assembleias ou convocações, um momento de solenidade que o culto é adorado e que desde lá do Antigo Testamento a ideia de reverência, solenidade já é algo chamado para que seja parte da motivação do culto. Quando o autor de Eclesiastes, no capítulo 5, diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E essa mesma reverência, esse mesmo senso de presença de Deus, de adoração, de corpo, de estarmos adorando a Deus congregacionalmente, reunidos juntos com os nossos irmãos em Cristo, em que eu não sou indivíduo, mas eu estou ali numa coletividade, num ato comum de adoração, onde não meu gosto e preferências, mas um princípio bíblico regulador, ele norteia cada ato, cada elemento, cada exercício do culto, de modo que fazemos aquilo que a Bíblia ordena. Se a Bíblia não ordena, nós não fazemos. Então a adoração, segundo o princípio regulador do culto, deve consistir daqueles elementos ordenados de acordo com a Escritura. Isso é o culto solene. Mas nós estamos falando então apenas do culto doméstico. Então o culto doméstico é o momento em que a família, se possível diariamente, se não pelo menos durante um dia da semana em que for possível a toda a família, ela se reúne para adorar a Deus, para aprender a palavra de Deus, para falar com Deus, para interceder em favor de situações, eventos, pessoas, casos em que exigem a nossa atenção e a nossa devoção e as nossas orações. E o momento em que nós aprendemos mais da intimidade da palavra do Senhor e a família exerce a sua comunhão e fortalece os seus vínculos. Deuteronômio capítulo 6, embora ele não esteja falando especificamente do culto doméstico, mas ele fala de um contexto de continuidade de instrução dos pais aos filhos. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 9, a palavra de Deus diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então a ideia é de um ensino contínuo dos filhos, da família, da instrução presente em casa. Aquilo que nós estaremos estudando dos nossos filhos precisará primeiramente estar no nosso coração. O verso 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Verso 6: estas coisas que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. Então, antes de o casal ter filhos, antes de você mesmo, até mesmo casar, caso você seja solteiro, estas palavras precisarão estar no teu coração. Quando você casar, você e sua esposa, você e seu marido, essas palavras deverão estar no teu coração. Quando os filhos vierem, estas palavras deverão estar no teu coração. Quando os filhos forem crescendo, estas palavras deverão estar no teu coração. Quando os filhos saírem de casa, estas palavras deverão estar no teu coração. Quando vierem os netos, se Deus nos der, estas palavras estarão no teu coração. Então, primeiramente, nós devemos lembrar que o estudo contínuo, o ensino contínuo, precisa acontecer no lar. É na casa, é na família que a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso culto familiar ocorre. Então, o culto familiar é o momento que nós adoramos a Deus. Eu recomendo, inclusive, 2 livros, caso você queira ler acerca do culto doméstico. Um deles, todos os 2 livros são publicados pela Editora Fiel. A Editora Fiel tem feito um trabalho fantástico, excelente, de publicação, de boa publicação e publicação de literatura reformada para estimular o conhecimento e a piedade das famílias brasileiras.
Esse livro aí do Jerry Marcelino é um livro fantástico. Ele chama Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. É um livro de leitura fina, rápida, você lê ele em poucos minutos, e ele trata de forma muito didática sobre o culto doméstico. Ele fala sobre uma lição do passado, então ele faz um levantamento histórico breve de como que as famílias elas adoravam a Deus, como que num contexto americano, o autor é americano, as famílias então elas exerciam a piedade, a instrução, o zelo da palavra, o seu compromisso com Deus em casa através do culto doméstico. Logo em seguida, no próximo capítulo, ele trata sobre 4 razões para restaurarmos o culto doméstico. O primeiro dele é: somos mordomos dos dons de Deus, então nós devemos adorar a Deus com os recursos que Ele dá. Então, lembrando que o sustento da família, a saúde da família, a boa relação da família, o cuidado da família, as bênçãos que Deus dá à família, os dons que Deus dá a cada membro da família, devem ser motivos de adoração e gratidão a Deus. O seu filho foi colocado em seu lar por um desígnio de Deus. Então Deus nos deu filhos para que nós os preparemos para serem adoradores, para serem servos, para serem filhos da aliança. O culto familiar nos prepara para a adoração pública, algo que o Diretório de Culto Familiar da Assembleia de Westminster, em 1647, ele já declara que o culto familiar, a adoração familiar, ela é um ato de preparação para a adoração pública, adoração congregacional. Então, no culto doméstico, eu lembro quando as crianças eram bem pequenas e eles tinham 1, 2 anos, 3 aninhos, nós tínhamos alguns comandos simples, próprios para crianças dessa idade, que aprendem com frases curtas, ideias curtas, mas que precisam ser massificadas, repetidas persistentemente. E nós dizemos assim: na hora de orar, fechamos os olhos. Na hora de cantar, nós cantamos. Na hora de ouvir a pregação ou o ensino, nós ficamos em silêncio. E isso as crianças aprendem em casa, aprendem no culto doméstico, porque quando elas vão para o culto solene, elas estão na coletividade do corpo da igreja, elas sabem que é o momento de cantar, cantam, o momento de orar, fecha os olhos, o momento de ouvir a direção do culto pelo irmão que está dirigindo a liturgia ou o pregador, elas vão atentamente prestar atenção e elas vão fazer perguntas, e elas vão querer saber o que, o porquê. E isso que já acontece no culto doméstico apenas se estende para o culto solene. O que nós percebemos é que por vezes crianças que têm dificuldade em permanecer no culto solene são crianças que os pais, infelizmente, não praticam o culto doméstico. É uma consequência. E os pais estão sendo descuidados em não instruir os seus filhos no culto ao Senhor, primeiramente em casa. O quarto motivo que Jerry Marcelino oferece é o declínio espiritual de um povo. E ele começa então a mostrar como que um país que outrora foi protestante na sua implantação nos Estados Unidos, em que foi colonizado pelos puritanos, hoje é um país majoritariamente secularizado. O abandono do culto doméstico enfraquece uma igreja. O abandono do culto doméstico enfraquece o testemunho da igreja. O abandono do culto doméstico enfraquece o poder de evangelização e de influência de uma igreja. Então, resgatar o culto doméstico, praticar o culto doméstico, faz com que nossas famílias sejam fortes. Famílias fortes, elas tornam uma igreja forte. É por isso que o culto doméstico ele precisa ser praticado. Logo em seguida, no terceiro capítulo, o Jerry ele vai então nos oferecer como começar. Ele dá algumas dicas práticas de como realizar o culto doméstico. Um outro livro fantástico, que dá praticamente o dobro em termos de tamanho do Jerry, é um livreto escrito pelo Joel Eric Bickey, chamado em português Adoração no Lar.
Esse livro ele foi escrito em inglês, chamado Adoração Familiar, né? Ele é dividido em 5 capítulos e 2 apêndices, né? Os 5 capítulos ele trata, primeiro dele, as bases teológicas para o culto doméstico. Então, o Joel Bick ele é mais argumentativo, ele gasta mais detalhe, é um livro um pouco mais robusto em termos de argumentos. Primeiro, então, ele trata sobre bases teológicas para o culto doméstico. Por que nós devemos praticar o culto doméstico? Segundo capítulo, ele fala do culto doméstico como um dever. Dever, primeiramente, do chefe da casa, que deve chamar a responsabilidade para si e convocar a sua família. E aqui, permita-me dar uma palavra pastoral às irmãs. Talvez o seu marido não seja crente, então você deve liderar, você deve organizar e você deve influenciar o seu marido para que ele participe do culto doméstico. Mesmo ele não sendo crente, mesmo ele não tendo o compromisso com Deus que você e seus filhos têm, ele deve também ser chamado para o culto doméstico. O culto é o culto da família. Se você é crente e o seu marido é crente também, mas ele tem sido omisso, ele não tem assumido a responsabilidade, ele tem negligenciado o dever de liderar o culto doméstico, eu peço que você, minha irmã, não seja a mulher goteira lá do livro de Provérbios, porque talvez você, sendo a mulher rixosa, você apenas vai causar ira nele, e o pecado de omissão, o pecado de responsabilidade, somado à ira desenfreada que torna esse pecado, vai desmotivá-lo a participar e a liderar o culto doméstico. Então, a minha palavra pastoral para você é que você, de forma amorosa, de forma cuidadosa, prudente nas suas palavras, organize o culto doméstico, arrume a mesa como você prepara o almoço. Você então chega na hora do almoço, prepara o almoço, põe a mesa e simplesmente diz: vem, vamos almoçar. E aí é o seu marido que é chamado à mesa também para que ele possa liderar esse momento de refeição, orando pela comida e liderando a casa. Então você deve também ser auxiliadora no momento em que você está lembrando seu marido com todo respeito, com toda a sujeição, com todo o carinho, que é dever dele liderar este momento santo. Então você deve tomar essa iniciativa quando ele não iniciar. A liderança é marcada pela iniciativa, mas observe bem, você auxiliando o seu marido quando ele for relapso, quando ele for omisso, quando ele for descuidado, você estará então ajudando a promover a liderança dele. Ajude-os até que ele amadureça, até que Deus então firme o coração dele e ele tenha então a iniciativa, por causa do temor de Deus que pode surgir e fortalecer no coração dele, para que ele possa liderar a convocação, o exercício e toda a disposição do culto doméstico. Ainda, se você é uma família que não tem a prática do culto doméstico e até hoje foi negligente, omissa na prática de adoração familiar, o Joel Bick, como o Jerry Marcelino, tem um capítulo específico orientando sobre a implantação do culto doméstico. Então, como começar o culto doméstico? Nós simplesmente olhamos na cara do outro e falamos assim: vamos fazer culto doméstico? E a pergunta é: a gente nunca fez, como fazer isso? Eu vou dar algumas dicas no final de como fazer isso. 4. Objeções contra o culto doméstico. Curiosamente, existem críticas ao culto doméstico. A adoração em família ainda é algo que algumas pessoas têm desculpas, argumentos pecaminosos, racionalizados para não fazer o culto doméstico. E o 5º capítulo do livro é sobre a motivação correta, bíblica, santa, de adorar a Deus para o culto doméstico. O primeiro apêndice é o Diretório de Culto da Assembleia de Westminster, de 1647. E o segundo apêndice é um testemunho do lar de John Peyton, que foi quando ele deixou o lar para evangelizar, para ser missionário. É um livrinho muito agradável, a leitura dele, muito proveitoso, e recomendo enfaticamente a leitura dele. A pergunta é agora, a segunda pergunta é: como fazer o culto doméstico? Como? Bom,
família ela precisa então ser lembrada: olha, hoje é dia de culto doméstico, desde o café da manhã, ou um dia anterior, ou já marcar um dia fixo da semana. Olha, aqui em casa, a família, o casal pode conversar. Nós faremos culto doméstico toda quarta-feira, toda sexta-feira, ou toda segunda, quarta e sexta, porque você tem aqueles dias que você tem reunião de oração da igreja, você tem um estudo bíblico no decorrer da semana, ou qualquer outra atividade. Então, você pode, nos dias em que há lacunas, onde não há compromissos públicos com a igreja, de reuniões públicas, você pode fazer o seu culto doméstico. Então, a ideia é de você já começar marcando o dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, planeje o culto doméstico. Não é algo que você chega e reúne com a família e assim, o que nós vamos fazer? Primeiro, se você não tem algo já mentalmente preparado, anote, faça um esboço, escolha os motivos de oração, escolha, é claro que no momento pode ser acrescentado, escolha o texto bíblico, escolha os cantos, que também no momento pode ser sugeridos. Há uma certa informalidade, como eu disse no início, que é permitida no culto doméstico. Então, nós estaremos fazendo todo esse momento. Faça orações de gratidão, oração de petição, oração de intercessão, oração de confissão. Ore a Deus através das orações, adore a Deus através das orações. Ensine seus filhos a orar. Esse é um momento muito propício em que nós podemos orar e os nossos filhos aprender conosco e podemos orar e às vezes até amorosamente, de forma misericordiosa, criticar a oração dos nossos filhos, de vícios de palavras, de hábitos de repetição de frases, de orações mecânicas e a necessidade de orar com fé e sinceridade de coração, realmente não somente a quem estamos dirigindo a nossa oração, nosso Deus e Pai, mas também por quem às vezes nós estamos intercedendo. Então as orações elas devem acontecer no início, durante e no final das nossos cultos domésticos, ou podemos ter um momento mais concentrado para o culto e a oração, Segundo lugar, nós podemos ter cânticos, hinos, e aí nós devemos usar esse momento para ensinar os hinos do nosso inário, para que os nossos filhos aprendam a cantar e amem os hinos dos nossos inários, em que eles estarão aprendendo a tradição das nossas famílias e poderão na igreja também apreciar a boa execução dos hinos da nossa igreja. Cânticos espirituais podem ser também inclusos, sendo zelosos com a letra, sendo criteriosos, com o que nós estaremos cantando, e também devemos ensinar os nossos filhos e a nossa família a cantar os salmos. Se você não sabe cantar nenhum salmo, permita-me dar a sugestão. Se você for no Google ou em qualquer outro site de busca, escreva Comissão de Psalmodia Brasileira, Você encontrará Comissão Brasileira de Psalmodia, você encontrará hinos, desde cifras, caso alguém na família toque algum instrumento, cifrado, você terá os 150 salmos metrificados com músicas conhecidas ou realmente os chamados salmos genebrinos, e você poderá cantar em família e aprender a cantar em família também os salmos. Então cantemos os nossos hinos, cantemos os nossos cânticos, cantemos também os salmos, tanto os chamados de harmônicos como os salmos genebrinos, para que esse momento seja um momento de adoração em família através dos cânticos. A leitura bíblica, Eu recomendo que nós façamos a leitura bíblica sequenciada. Em vez de você abrir em qualquer texto e ir lendo aleatoriamente, é interessante, e aí é uma sugestão enfática, que você adote a leitura sequenciada. Talvez você tenha apenas a Bíblia comum que nós temos, os 66 livros organizados, Antigo e Novo Testamento. Permita-me apresentar, eu não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, mas apenas por uma questão de proveito. Essa Bíblia, chamada Bíblia de Estudo Integrada, ela é organizada e arranjada numa ordem cronológica. Todos os livros da Bíblia, todos os textos da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, eles estão dispostos, os textos, não só os livros, mas capítulos e os eventos
dentro de uma ordem cronológica. Então, para uma leitura da família sequenciada, e aí lendo a partir do critério cronologia, se você quiser usar o critério literatura, as Bíblias tradicionais elas são úteis disso. Mas o critério cronologia, esta versão ela é excelente. Então você tem toda a leitura. Na nossa casa nós já estamos, porque não dá para nessa ordem cronológica, não é possível citar livro, né? Mas nós estamos lendo já na sequência por volta do ano 980, 970 a.C., período de de Salomão, no final do reinado de Salomão. Então nós temos, inclusive a nossa próxima leitura será o Salmo 85, né? Então é um livro, é uma formatação de Bíblia fantástica, excelente, com abordagem cronológica para vocês analisar a Escritura. Inclusive, quando você chega no Novo Testamento, há uma vantagem de você conseguir ler o textos numa ordem e numa estrutura sinótica. Ou seja, quando você tem a mesma narrativa nos 4 evangelhos, né, como é o caso do batismo de Jesus, você tem Mateus 3, 11 e 17, Marcos 1, 7 a 11, Lucas 3, até do verso 12 ao 23, e João 1, do verso 24 a 34, na mesma estrutura, na mesma disposição. Então você consegue fazer uma leitura comparativa do mesmo evento e dando sequência em ordem cronológica. Ele é muito útil para o culto doméstico, sendo que o principal propósito do culto doméstico não é pregação, mas é instrução e estudo da palavra. Mas observe bem, você pode usar o critério literário, ou seja, o critério literário nós temos Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, lei, históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Aí no Novo Testamento você tem evangelhos, histórico, epístolas paulinas, epístolas universais e profético. Então você tem a estrutura literária das nossas Bíblias em modelo padrão. O que nós podemos usar ainda, né, para a instrução dos nossos filhos? A leitura de algo devocional, né? Ou usar a catequização ou a prática do catecismo, né? Em termos de leitura devocional, permitam-me fazer uma propaganda. A editora Dort, ela recentemente publicou, tem menos de 30 dias, esse livro, que foi uma tradução que eu fiz, chamado Remédios Preciosos contra as Artimanhas do Diabo. Um livro fantástico que trata sobre a verdadeira batalha espiritual do puritano do século XVII, chamado Thomas Brooks, puritano inglês. E ele então trata sobre a doutrina do pecado do capítulo 1 até o capítulo 7. Então ele fala sobre a sedução do pecado, a podridão, gravidade, natureza do arrependimento, a má companhia do pecado, o sofrimento causado pelo pecado, a insensatez do pecado, transitoriedade do mundo. E aí então, em todo esse momento ele não somente analisa a situação do nosso coração em relação ao pecado, mas ele dá conselhos com muita sabedoria bíblica sobre como prevenir e como também remediar e tratar com arrependimento o nosso pecado. É um livreto pequeno, mas muito edificante para a leitura em família. Talvez você tenha o padrão de Westminster, os padrões de Westminster, aquela edição padrão, né? Tamanho grande, da Confissão de Fé, do Catecismo Maior ou do Breve Catecismo. Mas se você não tiver o tamanho grande, você tem esse modelo brochura de bolso, também tem uma capa flexível de couro, dos padrões ou dos símbolos de fé de Westminster, que você tem a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Essa literatura ela é útil no nosso culto doméstico, a leitura sequenciada. Se você tem crianças, recomendo a leitura do Breve Catecismo. Se são já adolescentes ou adultos, a leitura da Confissão de Fé e do Catecismo Maior. Então, leia pelo menos um parágrafo. Não precisa ser o capítulo inteiro da Confissão de Fé. Nós temos lido o capítulo e um parágrafo em cada culto doméstico, né?
no caso do breve catecismo ou catecismo maior, leia apenas uma pergunta. E não é apenas a leitura e silenciar, leia e especule, questione, examine se cada membro entendeu a pergunta e a resposta daquele texto, ou o parágrafo lido da confissão de fé. É necessário que nós façamos. Se você tem filhos adolescentes e jovens ou só adultos, eu recomendo o uso do Teologia Concisa do J.I. Packer. Por quê? Porque cada capítulo dele são capítulos pequenos. Você tem capítulos pequenos para cada leitura. Então você pode, em cada culto doméstico, ler apenas um capítulo, que é um capítulo breve. Então a leitura dele é muito edificante, sólida e boa leitura. Cada capítulo tem um texto, tem um título, um texto central e o desenvolvimento da doutrina de forma sucinta, objetiva, mas com profundidade, não é algo superficial. E muitos textos bíblicos, caso você queira desenvolver o estudo bíblico. Então é um livro fantástico, muito útil para o culto doméstico. Se você quer ler também, tendo filhos, tendo crianças em casa, eu recomendo esse livro do Paulo Anglada e da sua filha Caris Anglada Davis, Os 10 Mandamentos, Estudos Devocionais para Crianças. É fantástico esse livro, uma linguagem clara, simples para as crianças, com vários exemplos em cada princípio, na exposição de cada mandamento, com fidelidade doutrinária, fidelidade bíblica. Eu recomendo enfaticamente aos pais que querem ensinar ética aos seus filhos, ensinar boa moral cristã, que você use esses livros durante toda a infância dos seus filhos. Não tenha pressa de lê-los. Não leia um capítulo, você vai perceber que são capítulos grandes, então não leia todo o capítulo num único culto doméstico, mas leia pequenas porções em cada culto doméstico. Você pode ler partes de cada capítulo em cada culto doméstico, tendo proveito. Não é quantidade, pais, não é quantidade, é qualidade, é entendimento, é capacidade de assimilação daquela verdade ensinada para os filhos. O outro livro, e permita-me indicar um livro que eu escrevi, foi publicado também pela editora Dort, Discipulando os Nossos Filhos na Fé Reformada. São 3 catecismos que eu traduzi, 3 catecismos do século XVI, que nossos pais reformados lá na Escócia usaram. E eles então têm a proposta de instruir os nossos filhos na meditação de doutrinas. O livro tem a primeira parte, onde eu faço algumas sugestões, 3 capítulos introdutórios sobre sugestões de como usar os catecismos. Eu faço 2 artigos na segunda parte sobre o calvinismo para crianças e como ensinar para elas e por que ensinar a fé reformada para os nossos filhos. E aí vem o primeiro catecismo, o ABC ou catecismo para crianças, um catecismo para pré-adolescentes, terceiro catecismo. No final, nós temos um anexo que é o catecismo Baby. Se você tem crianças de 0 a 3 anos, ou 0 a 4 anos, que ainda não sabem ler, este catecismo, preparado pelo nosso irmão, pastor Timóteo Oliveira Salles, ele preparou para o seu filho Felipe, e ele é um catecismo com perguntas de frases curtas e respostas muito curtas, respostas de uma palavra ou até 4 palavras, que crianças de 1, 2 ou até 4 anos são capazes de memorizar e responder. Eu terminei semana passada a tradução e o preparo desse livro chamado Diretório do Culto Doméstico da Assembleia de Westminster. É um livro que eu já entreguei ontem para o Jorge, da editora Dort, e esse livro ele é composto de 3 documentos da Assembleia de Westminster. O primeiro documento é o Diretório de Culto Familiar da Assembleia de Westminster, traduzido pelo reverendo Paulo Anglada, que me autorizou revisar e publicar esse texto, essa tradução dele, junto com qualquer outro documento também da Assembleia de Westminster.
Então, eu fiz a revisão do Diretório de Culto Familiar traduzido por ele. O segundo documento é a breve confissão da Assembleia de Westminster. E nesse documento nós temos então os critérios exigidos para que aqueles que eram aptos para participar da ceia do Senhor pudessem então fazer um autoexame. E aqui você tem a primeira parte do documento, o documento é dividido em duas partes. A primeira parte então estabelece o critério de discernimento que proíbe e impede a participação da ceia do Senhor por não haver um autoexame, não haver entendimento, não haver discernimento do corpo. A segunda parte é uma breve confissão em 6 parágrafos do Deus único, da criação e a queda de Cristo, da fé, arrependimento e a vida santa, dos sacramentos, das almas e corpos dos homens após a morte. Então você tem esse breve documento, essa breve confissão tratando. O terceiro documento é uma tradução nova do breve catecismo de Westminster. O que tem de diferente nessa tradução? Bom, a tradução ela é uma tradução totalmente nova, completa de todo o texto, desde as resoluções da Assembleia para a publicação do breve catecismo, uma tradução totalmente nova. Permita ler apenas a primeira pergunta. Breve catecismo, pergunta número 1. Qual é o propósito principal do ser humano? Resposta: o propósito principal do ser humano é glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. Então eu fiz uma tradução na linguagem mais atualizada e ao mesmo tempo eu coloquei por extenso os versículos. Detalhe, eu verifiquei todo e cada versículo de cada pergunta do texto do breve catecismo de Westminster de 1647, colocando todas as referências do original e por extenso. Então você tem a pergunta e a resposta e ao mesmo tempo todos os versículos, de modo que de uma forma facilitada, prática, você já lê a pergunta, a resposta e já pode ir lendo os textos bíblicos que estão anexos em cada um deles. Nós podemos fazer o culto doméstico usando esses recursos, né? Usando então uma lista de oração ainda. Então, além da literatura, catecismo, literatura devocional, literatura doutrinária, você pode usar recursos diversos. Existe muita coisa. Você pode usar o catecismo de Heidelberg, a confissão belga, a confissão helvética. Então, existem vários recursos que você pode usar. Outra coisa para que nós possamos enriquecer e tornar mais produtivo o nosso culto doméstico e mais proveitoso e ensinar os nossos filhos e nós mesmos lembrarmos do nosso dever para com os nossos irmãos, com as nossas responsabilidades sociais e para o que acontece no mundo e que é responsabilidade nossa, o testemunho e influência, seria uma lista de oração. Então é interessante que você faça uma lista de oração. Você divida motivos de família, motivos da sua igreja, motivos de orar por pastores, missionários, igrejas, irmãos perseguidos no mundo, cristãos que estão, igreja perseguida, orar por situações específicas da sua igreja, projetos da sua igreja, trabalho, orar pelos seus pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelas famílias dele, orar pelos enfermos, e você então ter listado todos esses motivos, nomes, situações, casos específicos, para que as orações elas sejam didaticamente orientadas, especificadas, esclarecidas para esse momento em família. Esse é o momento então que nós cantamos, aprendemos, estudamos, lemos e oramos. O culto doméstico é algo muito importante e podemos finalizar lembrando que o culto doméstico ele precisa ser feito com reverência, o respeito devido. É claro, como eu disse no início, nós temos um certo nível, certo espaço para a informalidade, mas a informalidade não pode tornar-se em irreverência. Não é momento de contar piadas, não é momento de nós estarmos brincando, é um momento em que nós temos liberdade para adorarmos a Deus. Nós vamos estar aprendendo a palavra de Deus, nós estaremos então
nos dedicando a adorar o Senhor em família. Se você não tem praticado o culto doméstico, eu quero convidá-lo a assumir esse compromisso, a tomar iniciativa, e que você possa conduzir os seus filhos, a sua esposa, e se você é esposa, ajudar o seu marido, auxiliando, incentivando, estimulando ele, facilitando para ele a direção para o culto doméstico. Que Deus nos abençoe e que nós possamos tratar com temor, amor, e que nós colheremos o fruto bendito do culto doméstico. Deus nos abençoe. Amém.